Uma outra coisa que é muito comum é a gente fazer. Eu tenho uma determinada variável, principalmente variáveis categóricas, e geralmente você quer explorar quantas ocorrências de valores ela tem, tá? Então, uma das coisas que o Pandas disponibiliza para você utilizar é o value counts, tá? Então, você pode passar uma variável, de preferência, né, muito útil com categóricas, e aí você consegue saber quantas ocorrências daquele valor existem. É muito comum quando nós estamos fazendo verificação de qualidade dos dados que nós estamos usando ou explorando ele para entender o perfil daqueles dados. Então, você pode tanto chamar a série aqui, a coluna .value counts, quanto você pode chamar o pandas value counts e passar a coluna. O resultado também será o mesmo. Tá? Ele é muito parecido com o group by, né? O nome da coluna .count, mas lembrando que esse count aqui, ele vai contar todas as demais colunas, né? Agrupando por essa coluna que você escolher aqui no group by. Então, às vezes você não quer essa lógica de cálculo, você quer calcular só dentro dela, não interessando o que tem nas outras colunas. Aí, nesse caso, você pode simplesmente passar o value counts que atende, tá? Ok? E também tem o df.count, mas esse ele vai contar todos os registros daquela coluna, ou seja, quantos registros eu tenho na coluna como um todo, mas ele não separa. Mas aqui um exemplo que a gente pode combinar essas coisas. Imagina que eu fiz aqui o group by count, né? E eu quero saber quanto representa em percentual, por exemplo, né? Essas quantidades aqui, né? Aqui está em valor absoluto, mas eu quero fazer em valor percentual. Se vocês lembrarem que o data frame ele alinha, né? Os índices na hora de executar operações vetoriais. Então, se eu pegar esse data frame aqui, ó, tá? E multiplicar, né? Por esse resultado, ele vai fazer, né, essa operação e me retorna, por exemplo, o percentual que cada linha compõe, né, para dar esse total de 100% aqui, tá? Então, conhecendo esses métodos, né, a gente pode utilizá-los aí ao nosso favor, né, para diversas operações que a gente venha precisar, ok? Aqui a gente pode também fazer a conta um pouquinho diferente, né? Aqui ele me deu repetido para todas as demais, porque eu usei o group by, mas aqui eu posso simplesmente passar o value counts e ele já me calcula a proporção disso aqui, tá? Beleza? Então, 33, né? 33%, 26%, 14%, 14% e 11%, né? Vamos checar se isso aqui está certinho, só a gente tem que dar 100%, né? Isso aqui, ponto sum, né? Para a gente checar se está tudo certo, tá? 100%, tá? Então, são maneiras da gente ir combinando esses métodos para chegar a informações que a gente precisa, tá? Esse método value counts, ele pode ser usado com mais de uma. Nesse caso, ele vai trazer, vai contar quantas vezes aquela combinação existe, tá? Ok? De região versus o F. Às vezes você tem uma variável hierárquica, né, categórica, que ela é multinível. Às vezes você tem, por exemplo, categoria do produto, e você tem uma subcategoria, e depois você tem um produto. Então, você pode analisar quantas vezes determinadas combinações aparecem, né? Então, aqui ficou tudo né? Nem nos ajudou muito, mas deixa eu fazer um exemplo aqui. Se a gente pegar esse DF e criar uma coluna aqui, que seria... Opa, vou colocar aqui a quantidade em 100 milhares, em 100 milhares, né? Óbitos 100 milhares. Vou colocar casos, para ficar melhor. Casos. Casos 100 milhares vai ser igual, né? O DF.
casos dividido por... Quando você tem muito zero, lembra que a gente aprendeu que a gente pode fazer assim, tá? Para o underline que ele ignora na hora, para a gente saber, ficar melhor de ler, né? Aqui que ele... Transformar isso aqui inteiro. Então, aqui vai ficar melhor da gente, né? Então, se ele tiver um, ele tem até... Se ele for zero, é de 0 a 99 mil, né? 99,99. Se for um, é de 100 mil a 199 mil, 999. Se for, tá ok? Então, aqui fica melhor. Então, se a gente fizer a combinação aqui, né? Eu posso fazer agora o value counts de... Como é que eu chamei? Casos sem milhares, né? No lugar de UF aqui, para ficar mais óbvio, né? Um caso mais... que faça mais sentido essa contagem. Então, aqui a gente tem, né, na região norte, né, até 199 mil casos, até 99.999 tem 5 estados, né, no nordeste, de 100 a 200 mil tem tantos estados, assim por diante, ok? Então, ele faz, essa é a lógica desse value counts. Ele conta quantas linhas para cada combinação desses dois valores. Combinado? Ficou claro? Aqui também, aqui ele faz o histograma, né? Ele simplesmente calcula valor versus frequência. Mas ele tem métodos, por exemplo, para já te dizer qual é a moda, né? Qual o valor que mais ocorre, né? Qual o mais comum. Então, das regiões, como são 5 regiões, mas o estado do Nordeste, ele é o que tem mais estados, né? Ele tem ao todo, né, no Nordeste, 9 estados, que são menores. Então, ele fala, olha, a moda é o Nordeste. Ok? Se a gente aplicar naquela coluna também, numérica agora, olha, em termos de quantidade de casos em 100 milhares, né? A gente pode trazer aqui e pedir para ele calcular a moda. Então, a moda é até 99.999, né? Que é o caso aqui, do zero. Ok?